Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de São João traz a mensagem de Jesus logo depois que ele lavou os pés dos discípulos. Então Jesus faz um gesto de lavar os pés daqueles que ele escolheu pelo nome. Jesus é rei, é senhor, é mestre, e ele vai se cingir para lavar os pés dos discípulos como um servo, como um escravo, para dar o exemplo de Deus que se abaixa para servir o homem, Deus que mostra que amor é gesto concreto de fé. E não se vive o amor no cristianismo sem o dom, a virtude da humildade, que a gente precisa praticar. Quem ama, serve. Quem ama, vive a humildade de Jesus no Evangelho. E Jesus está dizendo que o servo não está acima do Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que ele enviou. E Jesus diz que se a gente coloca em prática este ensinamento, seremos felizes. Gente, nós precisamos encontrar o nosso lugar. Seremos felizes se encontrarmos o nosso lugar no mundo. Qual é o seu lugar na humanidade? O seu lugar é o lugar do Filho de Deus. Todos nós temos essa dignidade. Deus, pelo batismo, me fez filho. Reconhecendo que nós somos filhos de Deus, nós precisamos agir como tais. Aí você vai entender que você tem um referencial religioso na sua vida. Deus é o seu Pai e Ele é a sua referência. Isso é importante porque Jesus está dizendo: o servo não é maior do que o Senhor. Algumas pessoas acham que tem o rei na barriga, que são melhores que os outros. Se eu sou filho de Deus, o próximo é filho de Deus, ele é meu irmão. Olha como a gente pode ser feliz, vivendo a simplicidade e a profundidade do Evangelho. Não se coloque acima do outro. Talvez você tenha algum cargo, alguma situação, onde você é uma liderança, é uma referência. Mas tudo isso você precisa fazer com amor, com humildade. Como Jesus fez. Ele veio para servir a todos. Ele não exclui ninguém. Então, se Deus te confiou um lugar de liderança, não é para você se colocar como superior, mas é para você ser o servo de todos. Aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Não faça do seu cargo, da sua situação de vida, algo para você diminuir o outro. A gente pode ser líder de alma pequena, de coração pequeno. Isso não agrada a Deus. A sua grandeza está na grandeza de alma, na grandeza de coração. E Jesus vai falar que aquele que come o pão, que come o seu pão, levantou o calcanhar contra ele. Está falando da traição de Judas.
Gente, é a ingratidão. O Senhor oferece o pão e recebe traição. Será que nós somos gratos às pessoas que nos servem, que nos ajudam? Não devemos cair nesse pecado de rejeitar alguém que nos estendeu a mão, de fazer o mal a alguém que nos estendeu a mão. Não devemos fazer o mal a ninguém, mas se alguém ama e recebe traição, deixa ali feridas, né? Aquele que trai deixa feridas. E Deus não quer o coração dos seus filhos feridos. Jesus é muito fiel ao projeto do Pai. Por isso ele nos ensina o valor da fidelidade. Quando Tomé não acredita na ressurreição, Jesus o repreende. Tomé, não sejas incrédulo, mas seja fiel. Deus quer que todos os seus filhos sejam fiéis à aliança de amor com o próprio Deus, mas fiéis também nas nossas palavras, fiéis nos nossos tratos. Irmãos e irmãs, que Jesus nos ensine sempre o valor da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com o Evangelho, para entendermos que o cristianismo é a religião onde não existe incoerência entre o que nós acreditamos e o que nós vivemos. Que Jesus nos ajude a sermos nós coerentes e mantermos a gratidão no nosso coração. Talvez ao longo do dia de hoje você pode ligar para alguém, conversar com alguém, agradecendo esse amigo, essa pessoa da sua família, pelo bem que ele te fez. Saiba agradecer. O nosso coração se abre e o céu se abre sobre nós quando nós agradecemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.